Senhor, queridos, pais, mães, juniores, estamos aqui gravando esse vídeo para ter a nossa aula da IBD, né? Por enquanto a gente não pode estar juntos, mas eu creio que em breve nós poderemos estar juntos, né? E graças a Deus que nós temos o Zap, Facebook, né? A mídia que nos ajuda a ter esse contato, né? E o mais maravilhoso de tudo, eu vejo que é o Espírito Santo de Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, que é o que nós estamos aprendendo nessas lições. E eu vejo que Deus está onipresente, né? Então ele tanto pode estar aí com você, como comigo aqui, né? Conosco aqui. E isso é muito maravilhoso. Ele está cuidando de nós. Nosso Deus é tremendo. Amém? Então vamos fazer uma oração e começar a nossa aula de hoje. Bom? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos explanar a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo, neste momento, fale ao meu coração, nos ensine nessa manhã, Senhor, e que Tu possas também estar com todos os alunos, todos os juniores e famílias que estão vendo essa aula e que nós aprendamos da Tua palavra e que o Senhor possa tocar cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, quem teve na última aula foi a investigação 13. A gente aprendeu, né, sobre um personagem bíblico muito famoso que era muito forte. Lembram-se? Era o Sansão Milton, né? Era o nosso irmão Milton que fez o personagem, lembram-se dele? E a gente aprendeu que a força dele vinha do Espírito Santo, né? Então foi que ele fez um voto que os seus pais fizeram, né? De Nazireu. Nós aprendemos o que era Nazireu, né? Ele era separado, ele tinha um compromisso com Deus e ele quebrou algumas regras, lembram-se? Então, quem não estava na aula, só para nós entrarmos na aula de hoje, a gente viu que a força de Sansão não estava porque ele era forte, tinha músculos, né? A força de Sansão vinha do Espírito Santo, que estava nele e que depois se retirou dele, porque ele quebrou as regras, ele pecou, ele desobedeceu a Deus. Mas depois, no final da vida dele, ele se arrependeu. E como o nosso Deus é misericordioso, o Espírito Santo voltou a habitar nele e ele conseguiu, então, destruir muitos inimigos e se arrependeu dos seus pecados. Então, nós vamos continuar falando das ações do Espírito Santo, né? Porque o mesmo Espírito Santo, o Espírito que estava em Sansão, que deu força para ele, que ressuscitou Jesus, é o mesmo Espírito Santo que vive em nós, né? É o mesmo Espírito Santo que nos ajuda, porque ele é Deus único, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E todas as lições que a gente aprendeu que sobre Deus Pai, aprendemos sobre Deus Filho, e agora da lição 12 à lição 15, nós estamos aprendendo Deus, o Espírito Santo. Tá bom? Então a aula de hoje vai ser a investigação 14. Eu sei que vocês não têm a revista, né? Mas é a investigação 14, eu escrevi aqui, e o título da lição é Uma Supermissão. Quem vai ter essa supermissão? Nós vamos ver que é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos um mistério. Lembra-se que em toda lição a gente tem um mistério. A gente tem uma pergunta para a gente responder. Aí durante a aula a gente vai dar umas pistas, geralmente são 3, né? E essas 3 pistas vão nos dar a resposta para esse mistério. E o mistério de hoje é: qual é a missão do Espírito Santo? Você sabe qual é a missão do Espírito Santo? Qual é a missão principal do Espírito Santo? É isso que a gente vai aprender. Então aqui tem alguns textos que a gente não vai ler, né? Porque são muitos textos, mas aí você vai vendo aí no vídeo e pede aí para a mamãe, papai, a titia, a vovó que está te ajudando a anotar esses textos para você depois ler com eles aí em casa. Aí você vai entender melhor toda essa aula, tá bom? Então, depois eu falo das lupinhas aqui, tá? Que está aqui.
Então a gente vai ver nessa lição que o Espírito Santo, dando a primeira pista aqui, né? Que o Espírito Santo, tá escrito aqui na lupinha, convencer, né? Que o Espírito Santo convence as pessoas. Mas convence as pessoas de quê? O que ele faz para nos convencer, né? Vou pegar a revista aqui. E esses textos bíblicos eu vou exemplificar com umas figuras, tá? Para vocês entenderem melhor. Os discípulos, quando eles começaram a pregar Jesus lá em Jerusalém, eles estavam aguardando, antes de pregar o Evangelho, as Boas Novas, eles estavam aguardando o Espírito Santo vir. Porque Jesus falou, importa que eu tenho que ir para o céu. E aí eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. E no texto de João, capítulo 14, versículo 25 e 26, aqui eu marquei só o 14 e 26. Grava aí, tá? Mas eu vou ler o 25 e o 26. João, capítulo 14. Diz assim: eu lhes tenho dito todas essas coisas enquanto estou com vocês. Jesus falando, tá? Mas o Auxiliador, que é o Espírito Santo, e que o Pai vai mandar em meu nome, vai ensinar tudo a vocês. Ele vai lembrar a vocês tudo o que eu já lhes disse. Olha só. Então, quem é o Espírito Santo? Ele também é chamado de Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Conselheiro, e ele está unido com Deus e Cristo e realiza o trabalho de Deus entre as pessoas do mundo. Então Jesus falou, importa que eu tenha que ir, mas eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo. Então ele enviou o Espírito Santo para convencer. Convencer o quê? Convencer as pessoas do pecado. Então os discípulos eles ficaram em Jerusalém até que viesse o Espírito Santo. Tá lá em Atos 1, né? Atos 1 e Atos 2, tá? Aí o Espírito Santo enviado por Deus chegou repentinamente, como se fosse um terremoto, porque ele é forte, né? É como um vento forte, né? E aí algumas pessoas, por falta de entendimento sobre o que estava acontecendo, zombaram deles, porque eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar várias línguas. Então as pessoas que não tinham Deus no coração achavam que eles estavam bêbados. Tá lá em Atos 2, tá? Aí Pedro, que era um discípulo de Jesus, explicou que a morte e a ressurreição de Jesus faziam parte do plano de Deus para salvar o pecador. E que a promessa da chegada do Espírito Santo havia se cumprido. Aquilo que Jesus tinha falado para eles. Fiquem em Jerusalém, eu vou mandar o Espírito Santo. Estava ali acontecendo naquele exato momento. Toda a história lá em Atos 2, tá? E muitos dos que ouviram a explicação, o discurso de Pedro, né, convencidos pelo Espírito Santo, quiseram saber o que fazer. Lembram aqui? Convencer. Então o Espírito Santo veio convencer. E aí o Espírito Santo já atuou na vida daqueles que não conheciam a mensagem de Jesus. E eles falaram, poxa, o que nós devemos fazer, Pedro? Já que o Espírito Santo veio sobre vocês. Ele estava convencendo eles, né? Aí, eu tenho aqui a figura, essa primeira figura aqui, não sei se dá para vocês verem aí, ó. Tá lá em Atos 2:37, Pedro explicando para eles, arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados. Então, receberam o dom do Espírito Santo, quer dizer, o poder do Espírito Santo. Então, era preciso, para receber esse poder do Espírito Santo, que a gente chama de dom também, Pedro falou, tem que primeiro se arrepender, né? Então, vocês se arrependem dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo, entendeu? Aí, nós vemos que essa é a primeira pista, né? E muitos que ouviram, creram. E diz a palavra de Deus que mais de 3.000 almas se converteram naquele dia.
E porque Pedro diz que eles deveriam se arrepender e ser batizados. E muitos se arrependeram, realmente, né? Então, gente, na lupa aqui está escrito, né, o texto de João 16, de 7 a 11, você vai ver ali nesse texto, está escrito que o Espírito Santo convence as pessoas sobre o pecado e ajuda o homem a reconhecer que é pecador e que precisa buscar o perdão de Deus. Que bênção, né? Contar com o Espírito Santo para mostrar a necessidade que nós temos de um Salvador, que é Jesus. Então, descobrimos a primeira parte a missão do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado. Amém? Agora, no segundo vídeo, a gente vai dar uma paradinha e a gente vai ver a segunda e a terceira pista para a gente responder a pergunta do mistério. Tá bom? Até já! Oi, gente! Continuando, então, vamos à nossa segunda pista do mistério de hoje. Lembram do mistério? Qual é a missão do Espírito Santo? Aprendemos que a primeira missão é convencer o homem do pecado. A segunda missão é encorajar. Está aqui o texto de Atos 4, né? Eu vou fazer um resumo desse texto aqui para vocês, tá? Encorajar. Pedro e João, eles foram a um templo orar. E um homem coxo, né, pediu esmola para eles. Pedro orou para que aquele homem voltasse a andar e o milagre aconteceu. Lembram? O Espírito Santo já estava atuando na vida deles, né? E todos ficaram maravilhados. E Pedro pregou ao povo no templo sobre a salvação por meio de Jesus. Pedro e João foram presos só porque fizeram isso. Só porque eles oravam e porque eles falavam de Jesus. E aí vieram os religiosos, né? As pessoas que estavam perseguindo ele, porque não queriam que eles falassem de Jesus. Então, os homens da lei, eles proibiram eles de ensinar sobre Jesus ao povo. Mas lá em Atos 4, diz que Pedro falou assim, importa mais a gente obedecer a Deus do que obedecer o homem. Nós vamos continuar falando de Jesus, porque Deus mandou que a gente falasse de Jesus, né? Então, eles falaram que não iam deixar de falar de Jesus. Aqui, temos mais uma figura aqui embaixo, ó, que fala isso, né? Em Atos 4, que Pedro e João foram presos e proibidos de falar de Jesus. Mas depois, quando eles foram soltos, eles continuaram a falar de Jesus. E eles disseram assim para esses líderes, né? Não podemos deixar de falar a respeito das coisas que nós vimos e ouvimos. Então, eles estavam testemunhando de Jesus. E eles não tinham medo de ser presos, de apanharem, nem nada. Eles queriam fazer a vontade do Espírito Santo, né? A vontade de Deus na vida deles. E quem dava esse encorajamento para eles? Quem dava essa coragem, né? Encorajar vem do verbo de dar coragem para ele. Quem dava essa coragem? Era o Espírito Santo de Deus, certo? Então, detetives, as pessoas poderosas daquela época não queriam que eles falassem sobre Jesus e ameaçavam prendê-los, e o fizeram, né? Mas se você crê em Jesus e fica tímido quando precisa falar dele aos seus amigos, peça hoje mesmo que o Espírito Santo lhe encha de coragem. Ele encorajou os discípulos e com certeza vai dar coragem para você também, tá? Ele encoraja o crente a falar de Jesus e isso é uma das missões deles, tá bom? Como o Espírito Santo ajuda a gente, né, gente? Ele convence do pecado e ele dá coragem. Vamos à terceira e última pista? Então, temos aqui a palavra guiar, né? Paulo e Barnabé, aqui nós já chegamos em Paulo, não é mais Pedro, né? Paulo e Barnabé, eles estavam começando a missão deles de falar sobre as boas novas, o evangelho, né? Falar da salvação através de Jesus. E o Espírito Santo separou o apóstolo Paulo, né? E o Barnabé para falar de Jesus aos gentios. Quem eram os gentios? Era todo aquele que não era judeu,
porque eu já expliquei isso para vocês. Judeu é religião. Então, quem não era judeu era gentil, né? Então, aí Paulo, Deus, o Espírito Santo separou, falou, Paulo, Barnabé, vão para outro lugar, saem de Jerusalém e vão para outros lugares, bem longe de Jerusalém, fora de Israel. Vão lá para a Europa, lá para os outros países outras cidades, outras regiões da Ásia, né? E vão falar do meu nome para essas pessoas, né? Que eles precisam conhecer a minha palavra. E Paulo obedeceu e foi. E Paulo percorreu uma região na Ásia, mas aí, quando ele chegou nessa região, o Espírito Santo impediu ele de pregar ali. Está lá em Atos 16, versículo 6, tá? Nossa, mas o Espírito Santo vai impedir? Por que ele impediu? Porque ele tinha uma outra missão mais na frente, né? E eles não sabiam qual era. Então, o que aconteceu naquela noite? Paulo, ele teve uma visão. E ele entendeu que deveria ir à Macedônia falar de Jesus. Por quê? Nessa visão, ou foi um sonho, a gente não sabe, só diz a palavra de Deus que, olha aqui, Paulo estava dormindo, né? E ele teve então um sonho, que apareceu um homem e disse assim, era um homem da Macedônia, e disse assim, venha para a Macedônia e venha nos ajudar, né? Então, isso está lá em Atos 16, tá bom? De 8 a 10, essa visão que ele teve. E aí ele acordou e falou assim, eu entendi, o Espírito Santo está nos mandando a ir para a Macedônia pregar as boas novas. Vocês acham que ele obedeceu? Claro que sim, né? Ele conhecia a voz de Deus. E aí o Espírito Santo então impediu que eles ficassem ali e viajassem. Eles estavam numa ilha. Isso faz parte da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele então estava numa ilha, pegou um navio, né, grande, ele e Barnabé, e foram para a região da Macedônia, que é lá pro lado das Europas, bem longe. E ele foi para lá ajudar as pessoas de lá, da Macedônia, e pregar o evangelho. Então veja, né, o Espírito Santo guiou Paulo, dizendo onde ele deveria ir e falar de Jesus. E ele impediu Paulo de falar em alguns lugares, né? Você pode contar com a ajuda do Espírito Santo para guiar você também, né? Sobre tudo o que é certo, o que é errado. O Espírito Santo vai falar no seu coração. E quando você fizer alguma coisa errada, você vai sentir tristeza e vai falar assim, puxa vida, né? Eu fiz alguma coisa errada. Por quê? O Espírito Santo, ele que convence você do pecado, ele dá coragem para você e ele te guia para o caminho certo. Ele vai dizer para você o que é certo, o que é coisa. Aí você vai sentir um contentamento se você estiver fazendo coisa certa, mas também você vai sentir tristeza se você magoar o Espírito Santo de Deus. É o jeito dele falar conosco, tá? Então, guiar os crentes é uma das missões do Espírito Santo. Sem a ajuda dele, é muito difícil obedecer a Deus. Viram como é importante a gente confiar em Deus, no Espírito Santo de Deus? Então, gente, concluindo as pistas de hoje, né? Convencer aqueles que ainda não creem em Jesus sobre o pecado, né? Encorajar a você que recebeu o Espírito Santo, que já creu em Jesus, já pediu para ele morar no seu coração, e ele vai nos guiar em toda a verdade, né? E como que ele vai fazer isso? Quando você se aplica na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e orando. Olha aqui, ó. Aqui era para mim fazer um quebra-cabeça para vocês montarem, né? Mas como isso não foi possível, então eu vou pôr a gravura aqui para vocês. Tá vendo? Menininho lendo a Bíblia, a menininha orando. É exatamente isso que a gente tem que fazer, gente. Sempre, todos os dias, ler a palavra de Deus, nem que for um versículo, um salmo, né? E orar. Dobre os seus joelhinhos, ora a Deus, pede a Deus paciência, pede a Deus que você quer obedecer seus pais, seus familiares, que você quer fazer as coisas certas, né? Peça perdão pelos seus pecados e ore com a sua família, né? Então, a resposta para a nossa pergunta é:
que a missão do Espírito Santo é convencer as pessoas do pecado, encorajar as pessoas crentes, né? E guiar todos aqueles que aceitaram Jesus do coração. Amém? Então, em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em todo lugar. Amém? Então, o Espírito Santo vai ajudar vocês. Então, gente, o que eu queria deixar para vocês é: aproveite esses dias, né, em família, faça isso. Ore a Deus, leia a Bíblia, e eu vou deixar esse versículo para vocês decorarem, tá bom? Que faz parte dessas 4 lições que fala do Espírito Santo, tá bom? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Um beijo pro coração de vocês e até a próxima aula. Deus abençoe. Tchau, gente.